Quando o silêncio ocupa a cidade. Algo fantástico acontece. O que é esse amor? Surge um novo mundo para descobrir. Chegou o novo Toyota CHR Plus. Um SUV 100% elétrico, com até 607 km de autonomia. Descubra a confiança elétrica do novo Toyota CHR Plus em toyota.pt. Duplo lugar de fala, chamemos-lhe assim, o de académico e o de israelita da primeira geração, que nasceu já em Israel depois da fundação do Estado judaico. É a partir desse ponto de vista que Omer Bartov formula a pergunta que dá título à obra: Israel, o que correu mal com o meu país? Ou seja, em que momento é que um projeto político fundado para proteger um povo começou a afastar-se dos princípios que o justificavam? Este exercício de autoanálise não é nem uma defesa incondicional do Estado de Israel, longe disso, nem uma acusação fácil, é um ensaio de memória crítica em que a análise histórica do sionismo se entrelaça com episódios autobiográficos que funcionam como âncoras, o serviço militar na Cisjordânia e em Gaza, a pobreza que testemunhou nos campos de refugiados, a correspondência inquieta que trocou ainda jovem com Yitzhak Rabin. Bartov desenvolve, sobretudo, uma ideia perturbadora de que o desenrolar dos acontecimentos só nos parece inevitável quando olhado em retrospectiva. Israel, o que correu mal com o meu país, de Omer Bartov, tradução de Miguel Marques, edição Ideias de Ler. O João Miguel Tavares sugere a crónica de um migrante. Sim, é um livro pequenino, mas muito impressionante, muito comovente. E era o livro que o Papa Francisco recomendava sempre que falavam dos temas da migração, nomeadamente da terrível passagem do norte da África para a Europa e a passagem do Mediterrâneo, onde já morreram milhares de pessoas. E então, isto é a história de Ibrahim Baldé, que é originário da Guiné-Conakry, e foi escrita por Ahmed Sazalos Antia, que é um basco e que, na altura, era um voluntário num campo de acolhimento de migrantes. Conheceu este Ibrahim Baldé, ficou muito impressionado não só com a sua história pessoal, mas também com a maneira como a relatava. Portanto, existe uma oralidade própria que o impressionou muito, e ele próprio, este livro, lê-se logo no início, que foi escrito por Ibrahim Baldé e foi com a voz de Ibrahim e depois com a mão de Ahmed. E quando nós lemos, percebemos isso. E é realmente uma história devastadora de alguém que abandona a Guiné-Conakry, na verdade não porque o seu objetivo fosse chegar à Europa, mas porque vai atrás do seu irmão mais novo, que desaparece a certa altura, e ele percebe que esse irmão está a tentar chegar à Europa e atravessar o Mediterrâneo, e ele vai atrás dele num percurso brutal de tortura, de campos de refugiados, de escravidão, e é realmente uma coisa absolutamente devastadora, e eu acho que é o tipo de livro que nós temos que ler para humanizar estas pessoas. O Pedro Mexia sugere um argelino polémico. Sim, Está atualmente em Portugal agora. Sim, exatamente. Vem a Portugal. O Kamel Daoud, que é romancista, ganhou recentemente o Goncourt e colunista na revista Le Point, e que, como muitos dos escritores argelinos, tem problemas com o governo, com o seu governo. Tem problemas, no sentido dele tem problemas, mas sobretudo o governo tem problemas com ele. E os islamistas, e lá houve a Santíssima Fátua do costume, e ele está, enfim, essas coisas não se devem levar na brincadeira, e, portanto, é mais um escritor ameaçado. E ele escreve, este é um pequeno, é quase um panfleto, é um texto muito curto, que se chama Por vezes é preciso trair, porque ele é acusado de trair os seus, de escrever em francês, de viver em França, e de ser premiado em França, etc., tudo isso. E, portanto, estar a trair a Argélia. Quando ele diz porque é que ele diz que é preciso trair? Ele diz que é preciso trair no mesmo sentido em que é preciso desertar às vezes, porque estamos a desobedecer a uma coisa que achamos iníqua, e que, ele diz assim uma coisa engraçada, diz, quando um magrebino discorda do seu governo, está a trair. Quando um ocidental discorda do seu governo ou dos seus, está a defender os valores universalistas. E, portanto, é curioso como até esse raciocínio de origem é um raciocínio
digamos, racista e que faz a diferença entre o que são os universais ocidentais e os traidores magrebinos. Desculpa, eu acho que me esqueci de dizer o nome do meu livro. Chama-se Minha Irmãozinho e é uma edição da Flanar. Achas importante dizer o título do livro? Achei, sobretudo acho para aquelas pessoas que estão no podcast. O Ricardo Araújo Pereira traz Pessoa e Salazar num romance. Exatamente, e António Ferro. O meu chama-se Nevoeiro. Se calhar começamos por aqui. Sim. Eu sou um menino muito bonito. Chama-se Nevoeiro. De Pedro Eiras. Diz Nevoeiro, por baixo ele pôs uma investigação. Às vezes os autores fazem isso. O Gogol pôs por baixo das Almas Mortas, pôs o poema. E o Lobo Antunes também fez isso uma vez. Mas, ou seja, o Pedro Eiras parece não chamar isto uma investigação. Outras pessoas diriam é um romance histórico, lá está. Mas, de facto, uma investigação é uma designação boa porque ele está a investigar. Já Nevoeiro tem a ver com digamos, com o ambiente de que ele vai falar. O primeiro parágrafo introduz-nos imediatamente num nevoeiro bastante denso e depois é uma investigação múltipla porque é uma investigação, lá está, àquela época histórica, através de factos, mas também uma investigação através da imaginação e é uma investigação do modo como aquele nevoeiro nos lembra outros nevoeiros. Aliás, o Pedro Eiras mesmo no final, naquela nota que é habitual em livros deste tipo, em que ele diz eu fui buscar esta frase aqui, fui buscar esta frase ali, aquela cena foi inventada. Ele tem, aliás, um livro só com frases retiradas de Exato. outros livros. E ele acaba dizendo não há uma única página desta narrativa que não seja tingida pela sombra dos dias de hoje. E é isso. Essa também é uma das investigações. Nevoeiro de Pedro Eiras, a concluir mais uma reunião semanal. 2 a 8 dias à mesma hora, os mesmos de sempre, também em podcast. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.